Amém? Nesta semana estaremos iniciando, uma série de estudos, voltados para alguns personagens da Bíblia. Nós iremos começar essa lista, falando de Paulo, o apóstolo dos gentios. Amém? De antemão, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o teu like e você vai receber todas as nossas notificações de todos os vídeos que nós estivermos postando. Amém? Como nós falamos, estaremos falando de Paulo. Vou tentar aqui reduzir e fazer um resumo de algumas passagens bíblicas, inclusive momentos que Paulo passa, para nós entendermos aí toda a história, a posição de Paulo, a firmeza que ele tinha, a fé, a coragem que Paulo, amém, nos demonstra em toda a sua vida. Amém? De antemão, vamos ler aqui uma palavra em Atos capítulo 9, que é o momento da conversão de Paulo. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. O capítulo 9 tem esse tema, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Amém? Está assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Vamos pular aqui para o versículo 15, que vai estar dizendo a respeito desta palavra. Versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Então aqui a gente vê o momento exato, da conversão de Paulo. Na verdade, Paulo ele é natural de Tarso, e agora nós vemos Paulo testificando isso no capítulo 22 de Atos. Nós iremos ler daqui a pouco, e ele vai mostrar, ele vai confirmar que nasceu em Tarso, e ele está aqui também nesse capítulo 22, demonstrando que ele foi instruído, ele aprendeu nos pés de Gamaliel, que é um dos mestres mais renomados da sua época, e ele aprendeu a ser um fariseu zeloso. O fariseu era essa classe religiosa, que tinha como regra de vida a lei de Moisés, os mandamentos. Porém, havia, infelizmente, deles esta visão que Jesus mesmo vai reprovar, que é a hipocrisia. Eles fizeram da lei uma forma religiosa de vida, porém não havia a essência, não havia verdade, havia só liturgia, só superficialidade. E Jesus, na verdade, dá a eles, ali um capítulo inteiro no capítulo 23 de Mateus, mostrando a respeito desta hipocrisia, que é se passar por alguém que não é de verdade. E aí Jesus vai falar sobre isso para fugir do fermento dos fariseus. Ou seja, aí Jesus vai declarar: fazei tudo o que eles falam, porque o que eles falavam era correto, mas não fazei o que eles fazem, porque eles falavam, mas não faziam.
Então Jesus reprovou muitos atos dos fariseus por conta dessa hipocrisia. Amém? Não que, né, a forma original, né, se eles andassem de forma correta, não seria certo, né? Eles foram reprovados porque houve a falha exatamente nesse posicionamento dos fariseus. E, na verdade, quando nós vemos a história de Paulo, nós iremos perceber que Paulo, por este zelo, né, por este compromisso com o judaísmo, né, essa defesa, ele estava se posicionando contra os cristãos exatamente porque, né, ele, na sua mente, estava agradando a Deus. Então, ele estava entendendo na sua consciência que ele estava perseguindo, que ele estava matando, que ele estava levando preso, mas com a finalidade de agradar a Deus, porque a visão dele sobre os cristãos, o cristianismo, era que estava sendo levantado mais uma seita, como se fosse mais uma seita que tinha se levantado como outras antes, já tinha se levantado em Jerusalém. Porém, aqui nós vemos que não era uma seita, era realmente o próprio Cristo, né, constituindo a sua igreja. E a gente vê aqui essa confirmação que Paulo vai dizer, né, quando ele está aqui discursando, amém, na sua defesa, quando ele está preso, ele está levando a julgamento, e ele está aqui agora, né, falando na sua defesa. Capítulo 22, ele vai declarar aqui, capítulo 22, no versículo 1, varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando, entre aspas, né? E quando, está aqui, entre aspas, e quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, versículo 3, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, ou seja, aqui comprovando que ele nasceu em Tarso, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, que é em Jerusalém, onde ele estava, sendo aqui julgado, instruído conforme a verdade da lei, verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Vem ao versículo 4, perseguir este caminho até a morte, ou seja, perseguir este caminho que eles perseguiam a Cristo. Este caminho está aqui em letra maiúscula, né? A palavra caminho está com C, né? Em maiúsculo, como fosse o nome próprio, que está representando o próprio Cristo, quando disse em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai declarar que após ter visto a Cristo, após ele ter visto a Cristo naquele resplendor, né, que ofuscou o sol do meio-dia, como nós lemos aqui, ele cai por terra, né, e ali ele fica cego, até que ele tem aquele diálogo com Jesus, né? E o próprio Cristo vai falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, né? E ele vai falar, Senhor, quem és tu? E Jesus fala, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. E aí, né, ele vai falar, Senhor, o que queres que faça? E aí o Senhor vai dizer, né, para que ele entre na cidade, porque ali vai ser falado a ele o que deve ser feito. E Paulo vai passar agora 3 dias orando, clamando a Deus. Amém? Né, que mostra realmente o momento da conversão de Paulo, porque alguém que se submete à vontade de Cristo é porque está convertido a ele. Alguém que está 3 dias orando é uma outra prova, né, que se converteu a Cristo. E a outra prova, né, que, né, depois que Ananias aparece a Paulo, Paulo é batizado nas águas. Amém? No capítulo 9, né, no versículo 8, se não me engano, né, 18, né, versículo 18, se não me engano, de Atos dos Apóstolos. Então, deixa eu confirmar aqui para a gente, né, não ter dúvida, isso, no capítulo 18, no capítulo 9, versículo 18, Paulo vai confirmar aqui que foi batizado. Olha no versículo 18, e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas,
e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Bem? Então você vê que tudo isso comprova realmente uma conversão verdadeira de Paulo. E Paulo, ele tinha duas cidadanias, né, comprovada pela Bíblia, né, segundo alguns estudiosos, que foi comprado pelo seu pai, que tinha, né, uma grande influência em Jerusalém, de algum cargo que ele possuía, né? Mas tudo isso, né, são historiadores, estudantes também da palavra, que nos dão um pano de fundo a respeito da história de Paulo. E aqui nós vemos que Paulo é conhecido como Paulo e Saulo exatamente por conta disso. Por quê? Porque Paulo é um nome já romano e Saulo é um nome já judeu, né? Mas é a mesma pessoa, né? Não é que Deus mudou o nome dele, tem o mesmo significado, mas um é romano e outro é judeu, amém? Só para você entender, porque alguns, né, têm aquela... E aí nós iremos ver que o Senhor, neste diálogo que o Senhor vai ter com Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós iremos ver Deus, o Senhor Jesus, mostrando para Paulo que tinha uma obra na vida dele missionária, uma obra que iria usá-lo, amém, né, com muita ênfase, né, através desse diálogo. Por quê? Porque a palavra recalcitrar, na verdade, segundo o dicionário português, vai dizer que é um posicionamento, um dicionário português e também, se não me engano, bíblico. Recalcitrar é alguém que se coloca em oposição à vontade alheia. É alguém que está se revolvendo, né? Alguém que está se removendo, aquele que está se incomodando, que não aceita, né, algum confronto, alguma opinião, né, oposta à sua vontade, né? Ele está inquieto. Então, isso quer dizer, isso significa alguém que está se recalcitrando. E aguilhão, né, é uma vara de ferro aguda que servia para poder aguilhar bois, para espetar o boi, para conduzir ele no caminho ou na direção certa. Então, o Senhor Jesus está declarando isso para Paulo, né? Por quê? Né? Olha o que eu disse: recalcitrar e o aguilhão, né? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Uma explicação mais lógica, mais clara para nós. O que o Senhor estava falando para Paulo, falou assim: Paulo, não adianta você se irritar, ou se levantar, ou se incomodar, ou resistir, Paulo, à minha vontade, que é o recalcitrar. Por quê? O aguilhão? Porque é eu que estou te direcionando, é eu que estou te conduzindo, é eu que estou fazendo tudo, é eu que estou guiando a igreja, né? Ou seja, se você lutar contra isso, você vai sair ferido, né? Meu aguilhão vai te ferir, minha vontade vai te machucar. Então, o Senhor estava mostrando para ele, e comprova isso, né? Quando, né, Ananias se levanta para ir até Saulo de antemão, Ananias, ele se retém, porque ele ouve o quantos males Saulo tinha feito aos seus irmãos ali em Jerusalém. Ele não quer ir, até que o Senhor declara para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para pregar minha palavra aos gentios, né, aos reis e aos filhos de Israel. Então, na verdade, o que o Senhor estava mostrando para ele, que realmente Saulo era o escolhido de Deus para pregar a sua palavra. Eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que quando a gente fala de escolha, não está ligado à salvação, está ligado ao ministério, porque para a salvação Deus dá o livre-arbítrio, Deus não faz acepção. Quando fala de salvação, Deus não escolheu uns para a perdição e outros para a salvação, porque aí Deus seria injusto. Amém? Não é quem é salvo para sempre, nem quem é condenado para sempre. Depende das nossas escolhas, depende da nossa posição diante de Deus. Até porque em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando nós falamos de salvação, na verdade, depende de cada um, depende das suas escolhas. Quando nós falamos de escolha, está falando de ministério. Deus escolhe um para presbítero, para pastor, para evangelista. Então, isso aí é uma ação do Espírito Santo. Amém? Ministério, um chamado. Então, Deus escolhe sim. Deus prepara a pessoa, né, para aquilo. E aí, foi o que aconteceu com Paulo.
né? Quando a gente fala de predestinação, não é de forma individual. A predestinação existe na Bíblia ligado à igreja no coletivo, porque a igreja foi constituída por Cristo, né, predestinada à eternidade. Para que a igreja existe? A igreja existe para levar, né, o povo a morar no céu. Então, a igreja está predestinada à eternidade, como uma agência de Deus na terra. É como nós tivéssemos um ponto de ônibus. O ponto de ônibus é a igreja, né? O ônibus é Cristo, né? E o local onde a gente vai é o céu. Então, para a gente estar indo até um local que a gente já sabe que o ônibus vai para aquele local, a gente tem que estar naquele ponto de ônibus. Então, logo, a gente já entende que aquele ônibus está predestinado aonde? A chegar naquele local. Porque a gente já sabe que o ônibus vai para lá. É assim que é a visão, amém, da salvação, amém? Mas isso aí é só para a gente entender melhor a respeito da escolha. E aí eu quero encerrar esse primeiro vídeo, amém, dizendo para você que assim como o Senhor escolheu a Saulo, o Senhor também tem te escolhido, varão. O Senhor tem te escolhido, varoa, você jovem, adolescente, até mesmo criança, e ancião, por que não? Amém? O Senhor te escolheu para uma obra, né? E se Deus te escolheu, não adianta você resistir, não adianta você correr, não adianta você se esconder, não adianta você dar desculpa, né? Porque se Deus te escolheu para isso, né, Ele vai te amarrar a este propósito. Amém? E às vezes a gente passa por processos, não porque Deus é ruim, é porque Ele te preparou para aquilo. Então Ele não está negociando, amém, as tuas escolhas, porque todo o teu contexto da tua história já foi por Deus preparado para cumprir aquele propósito. Amém? Então vem, entra na vontade de Deus, para de resistir. Amém? Porque só vai para você, só vai ser ruim correr da vontade de Deus. Por isso fica nesta palavra. Na semana que vem nós iremos dar continuidade. Agora nós iremos falar na próxima semana, né, das cartas paulinas. Nós iremos andar nas cartas paulinas, explicando, né, não diretamente, né, ligado às igrejas que foram escritas, mas, né, versículos que vão falar, né, a história de Paulo, versículos que vai mostrar esse posicionamento, a visão que Paulo tinha a respeito da fé em Cristo Jesus, amém? Então, deixa Deus trabalhar na tua vida, amém? Né, recebe esta palavra, em nome de Jesus, um beijo no teu coração, fique na paz do Senhor Jesus. Então, seja dependente de Deus, amém? Deus abençoe, fique na paz.